analisando as profecias do capítulo 6 de Apocalipse. Antes de analisar o capítulo 6, vejamos o que está previsto nos capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2, a profecia fala do tempo após o período terreno da igreja, quando o apóstolo João figurou o arrebatamento da igreja, dizendo: depois dessas coisas, isto é, do período da igreja na terra, João prevê uma porta aberta no céu e uma voz lhe convidando para subir e ver todas as previsões dos acontecimentos dos capítulos 5 e 6 de Apocalipse. No capítulo 5, versículo 11, o apóstolo João tem a visão de milhões e milhares de redimidos, os quais foram comprados com o sangue de Jesus. Naturalmente, é uma referência à igreja de Cristo, depois do arrebatamento, adorando o Cordeiro Jesus Cristo no trono celestial. Apocalipse capítulo 6 apresenta o documentário composto de 7 selos, os quais serão abertos por Jesus Cristo. Esse é o documentário de todas as coisas que vão acontecer na terra após o arrebatamento da igreja, os 4 cavaleiros e os fatos relacionados a eles. O cavaleiro do cavalo branco e a falsa paz. Esse cavaleiro trata-se do anticristo com a aparência de Cristo. Não é o mesmo cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, pois aquele cavaleiro trata-se de Jesus Cristo na sua segunda vinda para as nações. Com base nas previsões da rainha da Inglaterra, do Papa Francisco e de outros, é provável que o ano 2020 seja o ano do início do império do anticristo. Existem previsões de que a igreja poderá ser arrebatada antes da manifestação do anticristo ou após 3 anos e meio no fim da paz ou no fim da falsa paz promovida pelo anticristo, quando, conforme a profecia de Daniel 9:27, começará a grande tribulação. O capítulo 6 de Apocalipse prevê os fatos relacionados ao governo do anticristo e à grande tribulação. As figuras dos 4 cavaleiros. Nas figuras proféticas, os cavalos são 4, porém, o cavaleiro será um só, o anticristo. O cavalo branco. O cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse é um símbolo de uma paz enganadora e temporária. O apóstolo Paulo faz menção dessa paz, dizendo: quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. A profecia de Daniel 9:27 prevê essa paz durante 3 anos e meio. E havendo aberto um dos selos, eis um cavalo branco, e o que estava sentado ou montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. Esse cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 trata-se do anticristo. O cavalo vermelho, guerra, derramamento de sangue. E havendo aberto o segundo selo,
E o que estava montado sobre o cavalo vermelho foi-lhe permitido tirar a paz da terra, levando as pessoas a matá-las umas às outras. Apocalipse 6, versículos 3 e 4. Vermelho significa guerra e derramamento de sangue. O cavalo preto, grande fome. O anticristo montado no cavalo preto, com uma balança na mão, proclamando uma grande fome sobre a terra. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. A voz do cavaleiro: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Racione ao máximo o azeite e o vinho. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Na época da formulação do texto apocalíptico, o azeite de oliva era a base da culinária e o vinho era a bebida básica. Na linguagem do tempo, 1 denário equivalia o salário de 1 dia de trabalho. Traduzindo isso para a nossa cultura salarial, vejamos um exemplo. O salário mínimo para 2020 será de R$ 1.039. Dividindo esse valor em 30 vezes, temos como resultado R$ 34,63. Com base neste cálculo, R$ 34,63 será o preço de 1 quilo de farinha de trigo. É bom lembrar que os preços exagerados dos gêneros alimentícios na época serão por falta de produtividade da terra e não pela alta do dólar. O cavalo amarelo, a grande mortandade. Amarelo na profecia tem o símbolo de morte. Naquela ocasião, o anticristo promoverá a matança em todo o planeta, promovendo a morte de 25% da população com espada, com a fome, com as pestes e com as feras da terra. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, prevê os martírios dos que morrerão na grande tribulação por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que darão. Com base no percentual de 25% executados pelo anticristo, creio tratar-se dos mártires da grande tribulação. Na soma dos 75% que sobreviverão, uns estarão se refugiando em diversos esconderijos, enquanto outros serão poupados por aceitarem a marca da besta. Analisando Apocalipse 5, versículos 9 a 11, durante esse tempo cruel sobre a terra, a igreja de Jesus Cristo estará arrebatada no céu. Eis aqui a razão de nós cristãos missionários investir tempo e dinheiro na pregação do Evangelho, convidando o pecador a receber Cristo como Salvador, pois é o único meio de escapar desse terrível período de sofrimento no planeta Terra, que será a grande tribulação. Venha a Cristo enquanto é tempo.